Pois bem, vamos lá. Vamos ver o que temos para hoje aqui. Olha só. Temos aqui um circuito simples. E temos aqui um simulador, o Proteus. Estamos usando aqui um voltímetro, uma fonte de 127 volts. Um voltímetro colocado em paralelo com a fonte. É assim que deve ser instalado um voltímetro para medida da tensão elétrica. E aí nós temos a medida de 127 volts. Veja que este é um circuito em paralelo. Temos aqui uma lâmpada, né? Estamos colocando o voltímetro em paralelo com a lâmpada para obter também a mesma tensão da fonte. Olha lá, 127 volts. Já o amperímetro ele tem que ser colocado em série com a carga. Veja bem. Veja que o condutor vem da lâmpada, entra no amperímetro e do amperímetro volta para a rede, né? Completando o circuito. Então todos os amperímetros estão ligados em série, medindo ali a corrente ali, ó, de 0,79 amperes. Ou 787 miliamperes. É a mesma coisa. O circuito em paralelo, está aí a característica dele, ó. Todos têm a mesma tensão, todos os componentes com 127 volts. Como nesse circuito nosso, nesse simulado aí, temos a mesma resistência para todos eles, então todos têm também a mesma corrente. A vantagem do circuito em paralelo é que se um dos componentes for desligado ou sofrer algum dano, uma lâmpada queima, veja esse exemplo, ó. Os outros funcionam normalmente. Essa lâmpada 18 está queimada, ó. Deu um defeito, está vendo esse defeito aí? Queimou, as outras estão acesas normalmente. Essa é a instalação de nossas casas, das nossas indústrias, nosso comércio. Vamos simular aqui a lâmpada 13. Vamos simular que ela está queimada também. Veja só. Vamos tirar aqui o condutor. Vamos ver o que acontece. Olha lá. Vamos ligar de novo o circuito. Agora temos a lâmpada 13 e a lâmpada 18 queimadas, ó. Mas as outras lâmpadas estão todas funcionando normalmente. Veja a corrente elétrica, tá vendo? Ó? Tem corrente nos outros amperímetros. E nesse amperímetro aí, não temos corrente. A corrente foi interrompida ali, ó. Então assim é instalado o amperímetro nos circuitos em paralelo. O amperímetro é colocado em série com aquela carga que você quer medir. Já o voltímetro, com o voltímetro, colocando ele em paralelo com a carga. Tá vendo aí, ó? Todas as lâmpadas têm 127 volts, mesma resistência para todo mundo. Então, se uma lâmpada queima, se duas queimam, a corrente tem outros caminhos para percorrer. Vamos chamar o eletricista aqui para consertar isso aqui, né? Olha lá, ligando, circuito ligado e a lâmpada, puff, né? Acende normalmente. A corrente, está vendo aí, a corrente 0,79 amperes, né? Vamos consertar a lâmpada 18, pronto. Isso, lâmpada acesa, viu? Essa é a instalação das nossas casas, né? Queima a lâmpada de um quarto, o outro quarto está funcionando. Conserta ali, queima acolá. Então tá aí. Comportamento da tensão no circuito em paralelo é que todos os componentes têm a mesma tensão da fonte. Tensão de 127 volts. Tá vendo? O que vai mudar no circuito em paralelo é a corrente quando a resistência for diferente. Bem, é isso. Esse vídeo é mais um bate-papo para a gente ver o comportamento das grandezas elétricas aí no circuito.
circuito em paralelo e no circuito em série. Nós temos aí a lâmpada incandescente. Nós utilizamos nesse vídeo a lâmpada de 127 volts de 100 watts. Está aqui o filamento de tungstênio, né, que é a resistência da lâmpada. A lâmpada fria tem uma resistência e ela ligada, acesa, tem outra resistência. A temperatura influencia na resistência da lâmpada. Aqui a fórmula, né, para calcular a resistência elétrica, a gente eleva a tensão ao quadrado e divide pela potência. O fabricante já determina, né, que ela é 127 volts, 100 watts. Você eleva 127 ao quadrado, divide por 100 e encontra a resistência nominal da lâmpada aí. Quando você for fazer um circuito em paralelo e todas as lâmpadas tiverem a mesma resistência, todas são 127 e tem 161,29 ohms de resistência, então você divide o valor de uma delas pelo total de lâmpadas. No nosso caso, 161,29 dividido por 10. Aí a resistência do circuito em paralelo fica muito pequena, 16,13 ohms. Aqui é só uma conferência de valores, né? A corrente elétrica no circuito para uma lâmpada, 0,79 amperes, 127 volts, 161,29 ohms e 100 watts. Todas as lâmpadas iguais. No próximo vídeo faremos um vídeo com lâmpadas diferentes. A temperatura da lâmpada desligada 161,29 ohms. É mais prático a gente medir a tensão e a corrente e fazer o cálculo utilizando a lei de Ohm, né? Para 10 lâmpadas ligadas em paralelo, nós tivemos aí 16,13 ohms de resistência no circuito todo. Então, dividindo 127 por 16,13, deu 7,87 amperes aí, né? É completamente diferente, nós veremos no circuito em série que as resistências se comportam de maneiras diferentes, né? Porque no circuito de série você tem que somar todas as resistências. Pause o vídeo e confira os valores aí. Vamos ver agora o circuito em série. Vamos ligar esse circuito aí, Puff, um condutor só para todos os componentes, tá vendo? Ligando todas as lâmpadas em série, um só caminho para a corrente elétrica. Então, aqui nós teremos outro comportamento para tensão e para corrente. Vamos ligar, tá vendo? Aqui tem um interruptor, tá vendo? O que acontece? Todas as lâmpadas acesas, mas sem brilho. Por quê? Porque tem muita resistência aí, né? Cada lâmpada dessa tem 161,29 ohms de resistência. Então nós somamos em 10 lâmpadas. Então dá 1.612, né, ohms. Então fica muito pesado para o circuito, né? Então não terá brilho. Então o circuito em série é caracterizado por isso aí, um só caminho para todas as lâmpadas. Se a gente liga 2 lâmpadas, 3 lâmpadas, vai aumentando a resistência e vai caindo a tensão. A tensão será diferente em todas elas. A mesma corrente e tensões diferentes. Esse é o comportamento do circuito em série. Se você coloca muita resistência, a tensão vai se dividindo e as lâmpadas então vão perdendo a potência. Tá vendo? Então, com 10 lâmpadas aí, nós temos 1000 watts de potência, né? Então essas lâmpadas aí tem um brilho muito fraco, a potência delas vai cair muito. Veja bem, a corrente tem um só caminho, a corrente elétrica no circuito em série tem um só caminho. Ela é iniciada na fonte, percorre todo o circuito e retorna para a fonte após atravessar todas as lâmpadas, todos os componentes ligados em série. Essas são as fórmulas da lei de Ohm
para medir a intensidade da corrente elétrica, seja no circuito em série ou paralelo também. I é igual V sobre R, tensão sobre resistência. Temos também essas outras variações aí, ó. I é igual a potência dividido pela tensão, ou raiz quadrada da potência sobre a resistência. A resistência elétrica no circuito em série, nós somamos a resistência de todos os componentes, de todas as lâmpadas, que estão interligadas para a obtenção do total, da resistência total do circuito. Então você vai ver que a corrente vai ser muito pequenininha no circuito em série, e por isso a lâmpada não tinha brilho. Para calcular a resistência, nós temos aí as fórmulas R é igual a V sobre I, a tensão dividida pela corrente. Ou ainda essas variações aí, ó, R é igual a tensão ao quadrado dividido pela potência, ou potência dividido pela corrente ao quadrado. Então, multiplicando a corrente pela resistência, obtemos a tensão elétrica de cada componente do circuito em série, ou seja, a tensão será igual nos componentes quando a corrente e a resistência tiverem os mesmos valores. A tensão da fonte de alimentação será dividida entre os componentes do circuito conforme os valores da resistência e da corrente. A tensão elétrica nos componentes do circuito em série será igual quando a resistência for igual, quando a resistência de cada um deles for igual. Veja bem, a tensão de cada lâmpada é de 12,7 volts. Tensão igual por quê? Porque tem a mesma corrente e a mesma resistência, mesmo valor de resistência e o mesmo valor de corrente. Então a tensão vai ser igual. A tensão vai ser diferente no circuito em série quando a resistência for diferente. Veja aí, ó, cada lâmpada dessa aí, ó, uma tem 268 ohms, a outra 215, a outra 161. Tá vendo? Tá vendo que entre essas duas que tem 161 a tensão é igual? É isso. Agora a corrente, em qualquer circunstância, a corrente no circuito em série será a mesma. Ainda que as resistências sejam diferentes, a corrente vai ser igual. Para calcular a tensão, nós temos a fórmula V é igual a R vezes I. Tensão é igual a resistência vezes corrente. E tem também essas variações de tensão é igual a potência dividido pela corrente, ou tensão é igual a raiz quadrada da potência vezes a resistência. Essas são fórmulas para você encontrar o valor da tensão elétrica. Bom, recordando aí, esse é um circuito simples, né? Só tem um componente. Além da fonte tem o interruptor, os condutores e a fonte. Vamos colocar o amperímetro aí, vamos colocar também o voltímetro, para você perceber que esse circuito é um circuito simples. Ele não é circuito em série, não é circuito em paralelo, é um circuito simples. A instalação de um voltímetro, a fonte 127 volts, a lâmpada 127 volts, 161 ohms. Então essa lâmpada terá toda a corrente para ela, né? Veja bem, colocar um amperímetro aqui, ó. Vamos abrir o circuito aqui, colocar outro amperímetro para você ver que a corrente é a mesma, tanto na saída quanto na volta para a fonte. Instalamos aqui, ó, em série o amperímetro e em paralelo o voltímetro. Vamos ver se está tudo ok. Vamos dar o reaperto, o reajuste aqui, para tentar ligar para ver, fazer esse teste para que você tenha esclarecido aí, ó, 127 volts de tensão na fonte. Por enquanto o interruptor está desligado, não tem corrente e não tem tensão, né? Vamos ver se está funcionando. Vamos ligar o interruptor. Opa, sem corrente, sem tensão na lâmpada, a lâmpada não acendeu. De novo, vamos consertar isso aqui. Chama o eletricista. Vamos lá, reajusta, aperta aqui, acolá, vamos lá, pá! E agora, vamos ver. Reajustou, ligou, consertou. Opa, deu corrente. A corrente de 0,79 amperes, multiplicando essa corrente pela resistência, você tem a tensão.
0,79 vezes 161,29 ohms, 127 volts. Faça a conta aí. Então é isso. Esse é um circuito simples. No próximo vídeo faremos um circuito em série e um paralelo com resistências diferentes, para que você confirme ainda mais o comportamento da corrente e da tensão e também da resistência elétrica, ok? Tá certo? Inscreva-se no nosso canal. Muito obrigado pela visita.